Será que é possível construir uma imagem pessoal coerente usando única e exclusivamente critérios como bom gosto? Isso eu tô falando criar sozinha. Você pega as melhores referências, segue pessoas que são especiais para você, que você admira, e a partir dali você vai montando o seu quebra-cabeça e de repente, tcharam, você tem aquela imagem que te representa. Será que dá para fazer isso sozinha? Bom, de antemão já vou te responder que é pouco provável. Você já vai entender por quê. Olá, belezainhas, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Outro dia, duas pessoas lá no Instagram vieram me perguntar, Bianca, que história é essa de abelha rainha? Gente, essa história surgiu em 2021, ou seja, no ano passado, quando eu criei o meu primeiro grupo de mentoria VIP e o nome era Be Powerful. Era não, é. E tem uma analogia com as abelhas rainhas. Um dia eu conto para você melhor que analogia é essa e te explico melhor isso. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, se você me seguir lá no Instagram, @identidadepoder, você já vai começar a se familiarizar mais e já vai entendendo essa pegada. E é bem provável que se você for uma mulher em posição de liderança, que quer influenciar as pessoas e fazer com que elas respondam de maneira positiva aos seus comandos, isso sem falar uma só palavra, você vai gostar do conteúdo que tem lá. Então já aproveita agora, terminando de ver esse vídeo, por favor, vai lá, me segue no Instagram, você também pode me seguir no Facebook e aqui no canal, você já sabe, né? Por favor, abelha rainha, se inscreve aqui, deixa um like pra mim, por favor, me ajuda, colabora pro meu trabalho, pra gente alcançar o maior número de mulheres possível e fazer com que essas mensagens liberte cada vez mais pessoas. Você pensa aí nas suas colegas de trabalho, aquelas que você valoriza, as meninas da sua equipe, a sua chefe, que você tanto ama e aprecia a liderança dela, suas amigas, suas irmãs, enfim, mulheres que você ama e quer que sejam bem resolvidas, que você deseja que elas tenham uma boa relação umas com as outras e também com o espelho, tá bom? Então deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá. Será que é possível eu sozinha, usando o meu bom gosto, selecionar ali, criar um banco de imagens para eu me inspirar toda vez que eu quiser criar uma imagem, criar um visual para uma determinada situação? Será que eu consigo fazer isso sozinha de uma maneira assertiva? Será que eu consigo me comunicar através da minha imagem, usando a minha própria experiência, as minhas preferências? Olha, a minha resposta foi: é improvável, porque é o seguinte, se a gente for trabalhar dessa maneira, se você for usar a sua intuição, o seu repertório, você vai precisar de uma vastidão de repertório mental, né, de imagens que você vê que não sejam comerciais, ou seja, você é uma pessoa que gosta de museus, que aprecia uma roupa não por aquilo que ela representa, mas pelo trabalho que está envolvido ali. Você gosta de desenhar, você gosta de filmes que você aprecia fotografia? Eu tô te perguntando essas coisas pelo seguinte: quando a gente fala em criar imagem, criar estilo, a gente está falando também de algo que já está aqui, né? Eu preciso ser uma pessoa que tem referências mentais, que tem um repertório cultural, para que eu consiga observar as imagens sem ser por um olhar comercial, sem ser pelas influências daquilo que eu vejo na publicidade, daquilo que eu vejo nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, a grande maioria de nós vai ter um pouco mais de dificuldade em encontrar referências que não simbolizem status sociais, que não vão criar uma identificação imediata, fácil, tipo miojo, com algum tipo de grupo com o qual você deseja pertencer. Gente, uma coisa é fato: todas nós desejamos, faz parte da nossa constituição como seres humanos. Todas nós temos necessidade de pertencimento, nós queremos fazer parte de um grupo, nós queremos influenciar o grupo e queremos nos sentir protegidas por ele. E muitas vezes a gente pensa em criar imagem buscando referências que nos conectem com determinados grupos que a gente deseja fazer parte. O problema é que quando a gente pensa só como grupo, como parte de um grupo, parte de uma cultura, a gente abre mão da nossa própria identidade individual. E aí,
para você pensar a imagem, pensar, e o que eu tô falando por imagem, né? A gente sempre usa essa história de consultoria de imagem, criar imagem, construir uma imagem. De que imagem eu estou falando? Eu estou falando daquilo que você veste, eu estou falando dos seus acessórios, principalmente do seu cabelo, eu estou falando da sua maquiagem, das cores que você usa para se comunicar. E você precisa entender uma coisa: para criar estilo ou para criar a sua imagem, construir a sua imagem, você precisa ter, em primeiro lugar, autoconsciência. Então você precisa entender quais são as suas tendências de comportamento dominantes, em primeiro lugar. Você precisa conhecer ali quem é você. Você é emocionalmente intensa, você tem bastante imaginação e criatividade, isso é um lado bem desenvolvido seu. Você é extremamente comunicativa ou não, você é mais reservada. Você é uma pessoa que se atira, impulsiva, vai atrás das coisas que você quer sem refletir muito a respeito, ou você é mais cautelosa? E por que fazer essa autorreflexão? Porque você precisa entender o que de fato te atrai, o que você gosta, o que te representa. Como é que você vai criar uma imagem começando por elementos exteriores a você e depois querer que essas coisas que gere uma convergência? O que pode ocorrer com você? É que a partir do momento que você cria uma imagem pura e simplesmente pela estética, você vai começar a gerar comportamentos para se adaptar aos estímulos que aquilo vai causar em você. Então, você é extremamente reservada, mas por um impulso, por gostar, por até achar atraente, você de repente começa a usar uma maquiagem que mostra que você é extrovertida. Isso não é uma verdade, certo? Você está criando uma máscara. Se isso para você é uma máscara, vai exigir um esforço, uma energia extra para você segurar aquela imagem. Então ela é bonita. Você tá ali com uma maquiagem maravilhosa, as pessoas vão confundir você com alguém extrovertido e você vai ter que segurar aquilo e aí você vai ficar exausta. Essa que é a verdade. Você vai criar uma exaustão. E a mesma coisa você que se comunica bem, que fala bem, você tá agora no momento que está super apagada, você tá desanimada, e as pessoas vão enxergar isso em você. E aí você vai começar a se incomodar, que você pensa, poxa, por que fica todo mundo me olhando como se eu fosse uma coitada? Porque a sua imagem está demonstrando isso. Então, ao invés de parecer uma pessoa discreta, de repente, é o que você está querendo agora, você está desanimado, você quer passar despercebida. Mas não é da sua natureza. Então, isso vai começar a te incomodar. E a nossa imagem está muito ligada justamente com essas energias, não só com a nossa identidade individual, mas também com essas energias que a gente individualmente manifesta. Então, se você tem uma energia ligada ao elemento fogo, você é intensa, você aquece, acolhe, ao mesmo tempo repele, né, quando você está fora de controle, você imagina ali criar um estilo baseado em um momento específico da sua vida sem passar pelo processo de autoconhecimento. Vou te dar um exemplo. Durante um tempo da minha vida, eu usei muitas roupas que tinham uma pegada mais romântica, mais fofinha. E eu sempre falo pra vocês aqui, né, que teve justamente esse tempo, essa época, eu me achava meio boba, parecia que as pessoas queriam sempre tirar proveito de mim. E aí eu pensava, mas por que as pessoas não me respeitam? É porque, na verdade, eu estava meio que colocando uma máscara de boazinha. E não que ser boazinha seja um problema, mas você tá entendendo o que eu tô falando, que você é inteligente. A questão é que eu tenho uma outra postura, eu tenho uma outra personalidade, e a imagem que eu transmitia era completamente contrária à minha natureza. E então me incomodava a maneira como as pessoas me tratavam, e eu não sabia que era pelo que elas estavam lendo. Então, aquilo que a gente veste, que a gente usa de acessório, vai compor uma imagem, uma linguagem que vai ser associado àquilo que você já tem naturalmente. Você tem esse conhecimento? Infelizmente, a maioria das pessoas não tem um conhecimento de símbolos arquetípicos, linguagem das formas, energia das formas, como é que a gente manifesta as nossas emoções de modo visual, as coisas que você escolhe de manhã quando você vai vestir, tudo isso faz parte do seu repertório emocional. Então normalmente não são escolhas racionais. Quem nunca comprou alguma coisa
e chegou em casa e pensou, gente, o que que eu fui fazer? Por que eu comprei isso? Onde é que eu tava com a cabeça? Eu não vou conseguir usar isso aqui. Eu contei uma história em algum vídeo por aqui, depois você olha nos vídeos, tem bastante vídeo no canal para você assistir. Em um dos vídeos eu contei que uma vez eu comprei uma sandália, eu tenho 1,79 m, para quem não sabe, eu sou bem alta. E eu comprei uma sandália de 12 centímetros, porque uma amiga minha, super perua, que eu achava maravilhosa, usava muito salto alto e eu achei que eu ia bancar. Eu só esqueci que ela devia ter lá pelos seus 1,65 m e 12 centímetros para ela não eram nada, né? Acrescentando. Agora, no meu caso, foi aparecendo uma jogadora de basquete. E isso me incomodava. Então, quer dizer, se você vai pelo que é bonito, se você vai por aquilo que as suas amigas estão usando, que as influencers estão usando, que está na vitrine das lojas, além de você ser uma eterna escrava, uma eterna vítima daquilo que você consome, você nunca vai conseguir comunicar a sua essência. Aquilo que realmente tem a ver com você, as suas cores, as suas formas. E essa leitura você só vai aprender com orientação específica. Então não basta a intuição, você precisa aprender, é como se fosse um tipo de alfabetização. Você vai precisar de uma alfabetização visual. É compreender aquilo que você está vendo. Então, uma vez que você entende quem você é, essa frase é bem a cara daqui do canal, né? Eu sempre falo porque é a base desse trabalho. Primeiro você entende como eu funciono. O que é importante para mim? Será que eu reconheço realmente as minhas forças? Eu já conversei com muitas mulheres, uma confusão imensa que todo mundo sempre faz entre os temperamentos, né? E essa base da identidade que eu falo para você é o temperamento, né? É o cerne da nossa identidade que se manifesta nas formas do rosto, no nosso visual, na morfologia, né? A nossa estrutura física. E aí muita gente confunde os temperamentos. É um assunto muito legal falar sobre temperamentos. Eu amo. Gente, eu tenho um monte de livros sobre isso. Eu estudo sobre temperamentos todos os dias. Há mais de 3 anos, todos os dias eu estudo sobre temperamentos. Hoje, depois de muito estudo, de muitas experiências, de muitos erros também, eu já errei algumas vezes. Graças a Deus eu pude corrigir esses erros e não interferir na vida de uma pessoa levianamente. Mas você imagina que eu te dou um diagnóstico errado, né? Eu falo para você que você tem um temperamento e na verdade o seu é outro e a gente cria uma imagem todinha em cima de uma identidade errada que não é a sua verdadeira. Então, é um assunto muito legal que eu sei que muita gente gosta de falar a respeito, mas eu vou dizer para você uma coisa: cuidado, porque não é tão simples assim. Ler um rosto não é algo tão simples. Falar sobre temperamentos também não é algo tão simples. Não é como você fala assim, eu sou libriana, eu sou, sei lá, eu não sei, gente, sagitariana, eu não entendo nada de signo, porque eu também nem gosto. Mas não é a mesma coisa. Você precisa de estudo, você precisa ter paciência e, acima de tudo, para trabalhar nessa área, você precisa ter humildade. Sem humildade, você vai acabar impondo para as pessoas. E aqui talvez você esteja pensando, mas Bianca, eu não trabalho nessa área, eu te acompanho justamente porque eu quero resolver a minha vida. Eu sei, o que eu estou querendo te explicar é que alguém que te diga que faz esse trabalho precisa ser alguém, em primeiro lugar, que veja você, que se conecte com você, que te enxergue de um jeito que nem você mesma se vê, que diga para você coisas que talvez você já soubesse, mas por questões da vida, das circunstâncias, dos relacionamentos, desde a infância, enfim, ao longo da sua evolução como ser humano, você esqueceu, você duvidou, você ficou meio sem ter certeza, ou você acreditou que aquilo que era realmente seu era um problema, era defeito, não era a sua identidade. Então, alguém que te aconselhe nessas questões precisa ser alguém que te enxergue. Você precisa se ver em primeiro lugar. E se você for buscar ajuda, você tem que buscar ajuda de alguém que te veja, alguém que te perceba como indivíduo, como ser singular, e não alguém que vai ficar ditando para você, a partir de uma visão técnica, o que você tem que fazer ou não fazer. Então, quando eu, por exemplo, estou com as minhas mentoradas, com as minhas clientes, com as pessoas
que eu oriento em relação às suas imagens, eu preciso conhecer essas pessoas, então eu me coloco como aprendiz, porque eu não sei tudo sobre pessoas, eu não sei tudo sobre você, porque você é única. Então, cada pessoa é uma história, a base do conhecimento é a mesma, mas cada pessoa é uma história. Então eu não posso simplesmente olhar para todo mundo e dizer para você eu vou fazer isso, para você eu vou fazer aquilo. Não tem como isso acontecer sem eu criar uma forma. E a ideia não é essa. A ideia é fazer com que você reflita sobre si mesma, sobre as suas motivações e até seus medos. Tem medo que parece bobo, mas que não é, pode ser algo sério para você. E se eu não respeitar isso, então eu não posso fazer esse trabalho, eu não posso lidar com pessoas. Eu acabei de receber aqui, eu desliguei as notificações, mas antes de começar a gravar esse vídeo, eu recebi uma fotografia de uma das abelhas rainhas de 2021 que não suportava prender o cabelo porque achava que tinha um rosto muito fino. Eu nunca, jamais forcei ela a nada. Eu nunca disse pra ela, fulana, minha rainha, você precisa desapegar. Pare de frescura, menina, que chatice, prende esse cabelo. Você vai ficar chique, vai ficar maravilhosa. Vai, faz o coque. E olha, você vai achar que eu tô aqui exagerando, eu já cansei de ver, gente, eu tô há 10 anos na área da beleza, eu já cansei de ver profissionais da área da beleza e da imagem pessoal de moda impondo as coisas para as pessoas porque elas acreditam que aquilo tecnicamente funciona, logo você tem que aceitar. E não! Você é um ser que tem as suas emoções, os seus traumas, os seus anseios, as suas paixões, os seus desejos, os seus medos. E isso tudo tem que se conectar com aquilo que você vai expressar através da sua imagem. Então, eu preciso ajudar você a superar essas travas que te impedem de sim acessar uma estética que expresse todo o seu potencial, mas isso não pode ser forçado. E aí, ela me mandou a foto e escreveu assim, ela de coque, lindíssima de biquíni, porque ela tá de férias, e colocou assim, conseguindo usar o coque sem me sentir mal. É um processo que foi dela. Então a gente trabalhou 6 meses ali, né, os 3 meses da mentoria e depois a gente acabou se aproximando. Gente, é impressionante. Eu fico amiga da maioria das minhas mentoradas porque é um desnudar da alma. Vocês precisam confiar em mim, de que eu não vou julgar vocês. E eu realmente não faço isso. O meu papel não é julgar, o meu papel é pegar na sua mão e te acompanhar na sua jornada. Então, não precisa ter medo, né? Principalmente quem me procura às vezes fica com vergonha de fazer pergunta. Faz a sua pergunta do seu jeito. Outro dia também, outro dia nada, domingo. Uma menina, eu coloquei a caixinha de pergunta no Instagram e ela veio me perguntar assim, como é que uma gordinha pode se vestir de maneira mais elegante? E eu disse pra ela, em primeiro lugar, você não é uma gordinha. Você precisa entender que você tem uma personalidade, você tem uma identidade. E para criar uma imagem de elegância para você, que transmita a elegância que você deseja, a gente vai estudar você. E daí a gente vai estudar os elementos que vão transmitir essa essência. Então, é mais uma coisa também que é o seguinte, a gente não trabalha para criar imagem, para corrigir erros e falhas e defeitos, que é uma coisa que provavelmente se você for tentar fazer sozinha, é uma solução que você também vai buscar. Então, além de repetir padrões, você também vai buscar soluções que corrijam falhas, faltas. E tudo bem, eu não tô te condenando aqui, até porque também, mais uma vez, é algo inerente ao ser humano. A gente tem isso na nossa Constituição também, que é de procurar falhas. O nosso cérebro ele tem um radarzinho, né? Então a gente é meio que obcecada biologicamente por defeitos. E quando se trata de mulher com espelho, minha amiga, a crueldade vai rolar solta. Não tem pior juiz do que você mesma contra si. Então você vai procurar soluções, ao invés de você entender que você quer expressar algo, que você tem uma identidade ali, que você quer mostrar essa identidade, fazer uso das suas forças no seu ambiente profissional, nos seus relacionamentos pessoais, você vai procurar corrigir o seu quadril largo, o seu nariz adunco, a sua testa alta, seus lábios finos, o seu pescoço comprido, o seu pescoço curto, suas pernas grossas, suas pernas finas. Você vai procurar coisas que disfarcem.
Quando na verdade você não está você deveria estar focado, você deveria focar naquilo que você tem de positivo. Então, o pescoço é comprido, mas você tem um colo maravilhoso, um tom de pele que fica excelente com metais dourados ou com metais prateados, quer dizer, você deveria explorar mais. Você tem um rosto quadrado, isso te incomoda? Olha, você vai ficar muito bem, de repente, explorando um topete que vai te dar autoridade, vai transmitir uma imponência, uma força que você de repente quer demonstrar, que você já tem, que vai reforçar isso em você. Então, é importante, né? Mais uma coisa aqui que eu tô falando, mais um aspecto de tentar fazer isso sozinha, que é de não ficar tentando o tempo inteiro se consertar. Não tente se consertar. Você precisa. Sabe o que você precisa consertar? Tem uma coisa que você precisa consertar, assim, pra falar bem a verdade. É fazer as pazes com quem você é. Porque nesse processo também você foi se perdendo, você foi se desconstruindo e foi se afastando de você. Porque você foi entendendo que determinadas imagens que são feitas para seduzir, são feitas para gerar uma insatisfação em você, você foi assumindo que aquilo realmente deveria ser o ideal de beleza para você também, o ideal de estilo, o ideal de elegância. E aí você vai criando dentro de você um distanciamento, você vai se perdendo, você esquece quem você é. Eu costumo imaginar isso, assim, associar isso. Você já assistiu aquele filme do diretor Jordan Peele, Corra? É um thriller psicológico. Meu Deus, aquele filme é terrível. Que inclusive é uma crítica em relação ao racismo nos Estados Unidos. Tem uma cena que o protagonista ele é hipnotizado e durante o processo de hipnose, quando o gatilho é acionado, né, ele dentro da mente dele ele afunda e aí é como se ele não tivesse mais controle sobre os movimentos do corpo. Então, olha que loucura. É uma cena apavorante, gente. Ele tá no corpo, mas a mente dele vai se afastando, ele vai ficando distante, vai caindo dentro de um buraco escuro em que ele fica meio que boiando ali. E aí ele se perde dele mesmo. Não é exatamente sobre isso que eu tô falando aqui, mas é impressionante como dentro da nossa mente, às vezes a gente cai nesse buraco escuro e a gente se distancia de quem a gente é realmente e a gente se perde. Então, quando você tenta criar uma imagem, tô fechando a janela porque o vizinho resolveu que ele quer gritar com a mãe dele enquanto eu gravo esse vídeo. Mas vamos continuar, né? Então, ai, gente, me perdi. Tô falando do cara do filme, como a gente se perde na nossa mente, aí a gente vai se afastando e aí a gente deixa de ter controle. A gente perde o controle. E aí você fica triste, insatisfeita, se sentindo às vezes até irrelevante. Você sente que você tem uma potência, uma vontade de realizar. Você percebe que você tem ideias relevantes, mas é como se as pessoas não te vissem, não te ouvissem e você não tem como gritar, você não tem como se manifestar. E a linguagem não verbal, a comunicação não verbal, né, através do nosso estilo, ela facilita esse domínio. Então, para criar um estilo próprio, algo que você realmente sinta que está no controle, você precisa de orientação, você precisa dessa alfabetização visual, você precisa de acolhimento e não de julgamento. Você precisa de alguém que te guie numa jornada para dentro, mas não para um buraco escuro, mas para, de repente, coisas que você sequer imaginava sobre si mesma. Eu jamais imaginaria na minha vida que a minha força que antes eu lia como um defeito, na verdade, é um bem, é uma boa característica quando usada para o bem, quando sob controle. E tá aí mais uma coisa que criar uma imagem com orientação correta vai te ajudar. É a regular esses comportamentos, porque você vai se tornar autoconsciente. Então você vai perceber, por exemplo, deixa eu pensar numa pessoa que eu conheço e imaginar que, tá, eu vou imaginar aqui uma pessoa e vou falar, claro, não vou falar quem que é, né? Você também não vai saber, mas eu vou falar características. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem características tanto melancólicas quanto sanguíneas. Um ponto fraco muito evidente dessas pessoas é que elas não colaboram com nada nem ninguém, a não ser que as coisas sejam executadas à maneira dela. Então, se você é dessa maneira e você percebe, olha, eu realmente sou uma mistura de melancólica com sanguínea,
E eu tenho mesmo essa característica, gente. Eu não sabia que isso fazia parte da minha personalidade. Sim, faz parte da sua personalidade. E aí, o que, que isso tem a ver com a imagem? A gente vai regular isso através da imagem? Não. É que através desse processo de autoconhecimento, para que nós criemos uma imagem adequada e coerente com a sua personalidade, que transmita a sua autenticidade, você também vai descobrir coisas que de repente você pode melhorar. Então, se você é alguém que naturalmente tem dificuldade em colaborar com as pessoas e quer sempre impor a sua vontade, quer sempre que as pessoas façam as coisas de acordo com a sua visão de mundo, de acordo com os resultados que você acredita que vai obter se as pessoas seguirem o seu processo, que tal se você for um pouco mais flexível? Que tal se você aprender a ouvir as pessoas? Por fazer tudo sempre do seu jeito, você está perdendo oportunidades, inclusive, de se melhorar. E se você é uma líder, no médio e longo prazo, as pessoas não vão gostar de ficar perto de você. As pessoas vão se cansar desse seu jeito de não escutar, de não enxergar e de estar sempre na defensiva. Porque tem mais uma característica dessa mistura de temperamento, que é a insegurança. Porque essa pessoa, ela fica ali flutuando entre as características de introversão, de introspecção do melancólico, perfeccionismo do melancólico, com a mente mais. É que eu fico pensando nas palavras em inglês, eu quero falar way. É uma mente que voa. Essa aqui é a palavra mais simples que eu posso falar agora. Então, é uma mente que voa, né? Do sanguíneo. Então, você imagina alguém que se cobra, mas que ao mesmo tempo se dispersa. Que, aliás, foi o que acabou de acontecer comigo, gente. Agora, é porque eu tenho um vizinho adolescente, então agora ele resolveu que ele vai ouvir funk e ficar gritando no quintal dele, que por um acaso é aqui atrás de onde eu tô gravando esse vídeo. Então vocês me perdoem se vocês estiverem escutando um adolescente aos berros ouvindo funk falando imoralidades, tá bom? Vocês me perdoem. Inclusive na edição, se eu perceber que tá demais, sei lá, a gente grava de novo. Se você estiver assistindo é porque não precisou. Então é isso. Você pensa, uma pessoa tem uma mente que precisa se sentir no controle, né? Falando ainda dessa mistura de temperamento, e ao mesmo tempo se dispersa facilmente. E aí, de repente, eu crio uma imagem que transmite toda a falta de controle ou excesso de controle, ou seja, eu vou reforçar uma coisa ou outra. E o que a gente busca também é equilibrar. O que é temperamento? É um tempero. Todas nós temos os 4 temperamentos. Em proporções diferentes, em percentuais diferentes, mas todas temos os 4. E o ideal não é você viver a unilateralidade do seu temperamento, do seu perfil de identidade, mas sim buscar o equilíbrio. E aí, nesse sentido, criar uma imagem equilibrada vai te ajudar também. Não só a ser autêntica, mas também a regular determinados comportamentos. Então, quando você vai lidar com a construção da sua imagem, você precisa entender o que você vê, entender quem você é, e entender que existem comportamentos que vão ser reforçados ou amenizados de acordo com aquilo que você transparece. Então, um outro exemplo, digamos que você seja o contrário ali, vou usar outra mistura aqui, vou pensar numa pessoa também. Tá, digamos que você seja colérica com melancólica, uma líder nata, uma mulher que não se intimida com os obstáculos, você é alguém que, se tem algo que precisa ser resolvido, você vai resolver, você acaba se tornando alguém muito obstinada em relação aos seus objetivos, você vai até o fim. Você tem o melhor dos dois mundos, que é a necessidade de realização da colérica com o olhar analítico e detalhista da melancólica, com a criatividade da melancólica e também com a liderança, né? E até um pouco de frieza da colérica. Apesar dela ser intensa emocionalmente, ela acaba sendo mais prática, né? E aí as pessoas confundem com frieza. Se você está desregulada, se você não entende essa força e você usa uma imagem extremamente imponente, você vai assustar as pessoas e vai afastá-las de você. Então, dificilmente as pessoas vão querer contribuir para os seus projetos. Então, você, como líder nata, não vai liderar ninguém, porque as pessoas vão olhar para você e vão pensar: essa leoa vai me engolir. Agora, se você equilibra a sua imagem e cria um visual que atrai as pessoas, e não no sentido sexual, mas no sentido de aproximação, ou seja, você flexibiliza o seu visual
e faz com que as pessoas se sintam menos intimidadas na sua presença. Isso vai te ajudar a trazer as pessoas certas para os seus projetos, a fazer com que as pessoas te ouçam as suas orientações. Então, o cérebro humano sempre vai fazer uma leitura emocional e racional, e é por isso que a gente precisa pensar na nossa imagem de uma maneira mais estratégica. Então não é só ficar mais bonita, ficar mais elegante, chique, sedutora, dinâmica. Eu não sei o que você espera da sua imagem, eu não sei o que você quer transmitir, mas uma coisa você precisa saber. A sua imagem, ela comunica com as pessoas e cria acesso. Você vai gerar nas pessoas admiração, medo, repúdio, respeito. Então tudo vai depender de, em primeiro lugar, como eu sempre falo, quem você é, porque existe algo que já é nato, né? Já é natural em você, alguma coisa que já é você. Os seus traços, as suas feições, as suas formas naturais. E aí o que você usa vai trazer mais evidência para determinadas características ou vai afundar essas características. Então pode ser que você faça muito uso das suas forças e uma força, quando muito usada, vira uma fraqueza. Anota isso daí. Uma força muito usada, em inglês é over, né? Tipo assim, uma coisa que você usa muito, se você usa demais as suas forças, elas se tornarão uma fraqueza. Então você é obstinada, você é prática, você não se intimida com os obstáculos, mas pode ser que você se torne alguém insensível, que atropele as pessoas, porque você tem algo que você está buscando, você tem uma meta, e aí você passa por cima de todo mundo. Pode ser que você se isole, porque você está ocupada, você precisa realizar determinadas coisas, e você foca demais naquilo. Acho que eu tô me denunciando. Você foca demais naquilo e acaba ficando com a cabeça voltada só para aquilo que você precisa terminar, que você precisa finalizar. Então é importante que você tenha equilíbrio e que você permita que as pessoas se aproximem. Se você é introvertida, introspectiva, não tô dizendo assim que você vai se fechar ainda mais. Pelo contrário, você também vai se flexibilizar e vai criar um certo acesso e vai ter que lidar com isso. Porque olha só, nesse processo também de criação de imagem, o que vai acontecer? A gente precisa pensar e refletir nos efeitos depois que você estiver já pronta. Então não é só também construir algo e pensar assim, eu quero transmitir tal coisa, quero que as pessoas me vejam assim assado e quero usar essa e essa força que eu tenho naturalmente. Ok, mas você também vai evocar outras coisas, tem um efeito colateral, né? E aí, quais são esses efeitos colaterais? E como é que você vai lidar com isso? Então, se você é suave, sensível e frágil, mas quer transmitir mais força, você precisa segurar essa força que agora você vai adquirir através da imagem, através do visual. Se você é muito forte, se você é muito intensa e quer flexibilizar e dar uma amenizada nisso também, se tornar mais acessível, então você tem que saber que as pessoas vão te olhar de determinada maneira e você vai ter que segurar e lidar com isso. A mesma coisa vai acontecer se você for fazer uma intervenção cirúrgica, uma cirurgia plástica, se você for fazer um procedimento estético temporário, né, como o Botox, por exemplo, preenchimento que depois de um tempo eles passam, ou até micropigmentação. Qualquer que seja o tipo de recurso que você vai usar, seja ele temporário, seja ele permanente, você precisa entender que no momento em que você está em contato com as pessoas, aquilo precisa ser real para você. Não adianta ficar criando personagem, né? Você não é atriz de Hollywood que cada vez ali precisa de um visual diferente para expressar uma personalidade diferente. Até porque na vida real, se você for ver, nenhuma delas anda o tempo inteiro produzida. A grande maioria não, né? Você vai ver foto de paparazzi, as bichinhas estão tudo largada, né? Então, por quê? Porque no caso ali, elas estão o tempo inteiro sendo outras pessoas, né? Imagino como que deve ser a vida de uma atriz, né, gente? Assim, nesse sentido, né? O tempo inteiro você está expressando outras ideias, outras personalidades, outros comportamentos. E aí, de repente, você rompe aquele ciclo e aí você volta para o seu dia a dia normal. Deve ser muito louco, deve ser uma crise de identidade meio maluca. Eu não sei se atores e atrizes até passam por processos terapêuticos para se desligar de personagem. Acho que tem umas histórias assim, né? Mas, gente, é isso. Então, é muito pouco provável que você vá conseguir fazer sozinho esse processo, que nada mais é do que psicológico. É como se fosse uma terapia mesmo.
Ontem eu estava tentando explicar isso para uma pessoa que eu disse assim, a diferença entre o meu trabalho e o trabalho de uma consultora de imagem ou de uma cabeleireira visagista é que o meu alvo principal é ajudar as pessoas, ajudar as mulheres, no caso, que são meu cliente principal, embora eu atenda homens também, mas poucos, é ajudar vocês, mulheres, a mergulharem em vocês não só nas áreas escuras, mas também buscar onde há luz e trazer essa luz para fora. É fazer com que vocês brilhem com a luz natural que já é de vocês. A luz que vai iluminar a identidade. E identidade é poder. Um beijo para você. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Tchau!